Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Espero que sim, tenham um abençoado dia. Bom, nós hoje vamos estudar o terceiro tópico. E o terceiro tópico tem por título Feridos por rumores maliciosos. A pergunta A diz assim: explique o que impediu o povo de Listra de aceitar o Evangelho e como a atitude deles mudou. Atos 14, 19. Vamos, antes de responder, lembrar o que acontece, né? O que aconteceu? Aconteceu assim, eles estavam prestando atenção, ontem a gente leu sobre isso, né? Eles estavam prestando atenção na pregação, e aí tinha uma pessoa que estava prestando muita atenção, e essa pessoa chamou a atenção de Paulo, que se simpatizou com a fé, né? Ele sentiu que aquela pessoa que era paralítico tinha fé. E aí Paulo fez o quê? Ele mandou que ficasse em pé sobre os seus pés. E aquele paralítico de toda uma vida levantou-se, né? E ficou de pé sobre os seus pés. Ele era coxo e ficou em pé sobre os seus pés. E aí isso causou o quê? Uma grande comoção. E aí eles queriam, acharam que os deuses deles, né, haviam descido, e era Júpiter e Mercúrio, queriam adorar a Paulo e a Barnabé. E foi uma confusão, e Paulo e Barnabé disseram que eles tinham que dar toda a honra, toda a glória a Deus, Criador do céu, da terra, do mar, tudo o que neles há, né? E foi muita persuasão para conseguir fazê-los entender que não precisavam sacrificar a Paulo e a Barnabé, porque eles não eram deuses, né? Eles eram servos de Deus. E conseguiram, Paulo e Barnabé conseguiram acalmar aqueles ânimos, né? E estava indo tudo bem, até que, aí a gente vai estudar hoje para saber o que é que aconteceu. Aí vejam o que acontece, né? Que aquele povo estava indo tão bem, né? Mas aí acontece o seguinte: em Atos 14, 19, explica o que foi que impediu o povo de Listra, né, de aceitar o Evangelho. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Vocês lembram? A confusão de Icônio também, não é isso? Então, aqueles mesmos judeus, eles se arregimentaram, foram atrás de Paulo e Barnabé, que chegaram lá, começaram maliciosamente a falar coisa contra os profetas, dizendo, inclusive, que os milagres operados por eles não era de Deus, né? Aqueles milagres eram providos por demônios. Interessante que esses mesmos líderes que estavam agora falando mal de Paulo e Barnabé, dizendo que eles operavam por demônios, são os mesmos que acusaram Jesus da mesma coisa, né? E eles fizeram a mesma coisa com Paulo e Barnabé. Tem um pedacinho do texto inspirado que diz assim: o milagre operado no deficiente físico e o efeito exercido sobre os que presenciavam despertou-lhes a inveja e os levou a ir ao local do trabalho dos apóstolos para apresentar uma falsa versão da obra. Que coisa, né? Em vez de haver alegria, né, glorificação do nome do Senhor, houve foi inveja. E afirmavam que o poder operado era por demônios. Como eu já disse, né? Esses são os mesmos que afirmaram que Jesus também curava por demônios. E interessante é que eles afirmavam que eles conheciam as obras de Paulo e Barnabé e sabiam das experiências deles, né? E denegriam a moral de Paulo e Barnabé. Muito triste isso. A primeira compreensão na fé no Deus verdadeiro e da adoração e honra devidas a Ele estava se formando na mente deles. E enquanto ouviam Paulo, Satanás atiçava os judeus incrédulos de outras cidades a seguirem no encalço dos apóstolos para destruir a boa obra realizada por meio deles. O assombro e a admiração do povo agora se tornaram ódio. Primeiro, né? São os deuses, Júpiter e Mercúrio. Aí depois entendem que eles eram servos do Deus Altíssimo. E aí começam a ouvir atentamente, né, a palavra de Deus. Mas aí os invejosos, que perseguiram Paulo, como eu disse lá no começo, e Barnabé, chegam para disseminar o ódio, né?
Em Atos dos Apóstolos, nas páginas 183 e 184, diz assim: logo realizaram-se as intenções assassinas dos inimigos do Evangelho, cedendo à influência do mal, os listrianos, possuídos de uma fúria satânica, agarraram Paulo e impiedosamente o apedrejaram. Sabe o que é mais chocante nessa história, que nós devemos trazer para nós hoje? É que, vocês prestaram atenção? Foram judeus. Se juntaram com gentios, sim, incrédulos, mas eram judeus. O que eram os judeus naquela época? Era o povo que levava a lei de Deus. Era o povo responsável por pregar a salvação. E eles estavam perseguindo, como Paulo já tinha feito no passado, em nome da lei, em nome do correto. Paulo também havia perseguido o povo de Deus. E agora estava sendo perseguido. E nós devemos estar muito atentos às perseguições do povo de Deus pelos que se dizem cristãos, que estão em outras frontes e que também estão dentro da nossa própria igreja. Quantos estão dentro da igreja desviados dos caminhos do Senhor? Quantos estão dentro da igreja fazendo o que não é lícito e colocando em questão, em dúvida, aqueles que estão caminhando no caminho reto, que estão caminhando pelo caminho estreito, muitas vezes chamando de arcaicos, de ultrapassados, de antigos, achando que o mundo se modernizou e Deus mudou. E aí perseguem aqueles que querem permanecer nos princípios fiel e verdadeiro. Que nós possamos nos lembrar de tudo que estamos estudando, para nos lembrar que futuramente as coisas vão ficar difíceis para aqueles que realmente quiserem pregar a palavra de Deus e a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, baseada na palavra de Deus e nada mais. As lições de escola sabatina, elas vêm para nós hoje, para nos encher a mente de experiência, para nos fortalecer para as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Que nós possamos ouvir atentamente e orarmos, para quando chegar o nosso momento, nós estarmos preparados como Paulo. Amanhã nós vamos estudar o quarto tópico, que é lindo. É lindo o que acontece. Logo depois de Paulo ser impiedosamente apedrejado, nós vamos ver o amor de Deus pelos seus filhos e o cuidado que ele teve com seus filhos naquela época e o cuidado que ele tem por nós hoje. Eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus.